partir de agora, Três Lagoas se ouve e se vê na Cultura FM e na TVC HD. Está no ar o RCN Notícias. Apresentação Ana Cristina Santos. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura autoriza nova etapa de pavimentação e drenagem no Jardim Alvorada. Festa de São José terá celebrações e tradicional churrasco. Três Lagoas brilha no Open de Bocha Paralímpica na capital. O Procon orienta consumidores contra golpes. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o deputado federal Rodolfo Nogueira e também com a sua esposa Giane Nogueira, que é a vice-prefeita de Dourados e possivelmente pré-candidata ao Senado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de prisões de estupradores, Ana. Homens que molestavam não só mulheres, mas também crianças. Daqui a pouco vamos dar todos os detalhes dessas duas prisões monstruosas desses cidadãos. E ainda, Ana, para terminar de revoltar aquela situação da impunidade, da insegurança, vamos continuar falando de furtos e de um flagrante, a qual é de deixar todos revoltados, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque da Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre a pavimentação para acesso das embarcações no balneário municipal. É já. Quem chega agora com seu destaque é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A chuva forte que caiu na noite de terça-feira causou estragos. Um raio destruiu a cozinha do CI aqui no bairro Jupiá. Daqui a pouco eu explico detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira, 6 horas e 34 minutos agora, 6h34, e chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com incidência de muitas nuvens durante todo o dia. Há possibilidade de chuvas isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 24 graus e a máxima poderá chegar a 31. Paranaíba apresenta mínima de 22 e máxima de 30 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 24 graus e máxima de 31. Já a Inocência tem mínima prevista de 22 e máxima de 31 graus, e Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 34. Agora são 6 horas e 35 minutos e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Não, a previsão do tempo... Já foi a previsão do tempo. É hora da gente saber, né, como é que está o tempo agora. Como que está o tempo agora e a umidade relativa do ar. Bom dia para você, só quinta-feira ainda. Quinta-feira, vamos lá. 24 graus é a temperatura nesse momento. A sensação térmica já é de 26, quente, né? A gente já levanta já com calor já. Puxa vida. A umidade relativa do ar, essa tá bastante alta, tá em torno de 90%, e ela cai em torno de 64% lá pelas 2h. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê por que dessa umidade muito grande. Então o tempo tá bem nublado, bem fechado, carrancudo mesmo. Vai cair chuva, então, Tem Ana. possibilidade, viu, Antônio Luiz? Nossa, olha essas nuvens. Pois é. O verão começa a se despedir com chance de chuva e calor em todo o Mato Grosso do Sul. A quinta-feira será marcada por calor e tempo instável em Mato Grosso do Sul, o que pode ser considerado o último dia completo do verão. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão de pancadas de chuva em praticamente todas as regiões do estado, mantendo o padrão típico da estação. Em Campo Grande, as temperaturas vão variar entre 22 e 29 graus. Na capital, tem previsão de chuva ao longo do dia.
Em Corumbá, Aquidauana, as máximas vão chegar a 30 graus, viu, gente? Em outras regiões, região norte, Coxim, a mínima será de 23 e a máxima de 29 graus. Aqui no leste do estado, Três Lagoas pode atingir os 32 graus, sendo uma das cidades mais quentes do dia, viu, gente? Hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas deve registrar a maior máxima no estado, podendo chegar a 32 graus, enquanto que em Paranaíba a máxima pode chegar a 29. Já na região sul, Dourados e Guatemi terão máximas aí de 30 graus e Ponta Porã a mínima vai ser de 20 e a máxima de 26 graus. A combinação de calor e umidade, gente, favorece pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. O cenário ainda é tipo de verão, que se despede oficialmente amanhã, sexta-feira, com o início do outono. Apesar da mudança da estação, a tendência é de que o calor persista nos próximos dias, com uma redução gradual das temperaturas e das chuvas ao longo das próximas semanas. Então, o último dia inteiro completo assim do verão, gente, pode ser de calor em todo o Mato Grosso do Sul e de pancadas de chuva, né? O verão deve se despedir com pancadas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas temos possibilidade de chuva nesta quinta-feira. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6h38. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Vamos agora ao vivo com o Alfredo Neto. Nós vamos de informações do setor policial, porque nos últimos dias bastante movimentado o setor policial, e a gente fala agora de suspeito preso, a delegacia da mulher aqui de Três Lagoas prendeu um homem, gente, acusado de extorquir mulheres, pedindo sexo e dinheiro para não vazar fotos íntimas da vítima. É isso mesmo, Alfredo Neto? Bom dia novamente para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Infelizmente a gente tem que falar suspeito, mas na verdade isso aí é autor já confirmado. O cidadão de 21 anos, de uma forma ou outra, ele conseguia adquirir ali imagens íntimas das vítimas e durante a conversa ele ameaçava essas vítimas. Ou mantinha relação sexual com ele, ou as fotos seriam vazadas, ou então pedia dinheiro. Houve denúncia na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, que ele teria forçado uma dessas vítimas a realizar vídeos íntimos, inclusive com ele presente, participando dessas gravações, e depois intimidava essas pessoas para dar dinheiro ou relação sexual com ele. O caso foi denunciado, várias mulheres levaram esse caso para a Delegacia de Atendimento à Mulher, não houve um número exato de quantas vítimas e a situação como ocorreu. O que sabemos é que esses casos foram levados, as provas documentais favoreceram as vítimas. O Ministério Público pediu a prisão desse homem para a Justiça. A Justiça, que analisando as provas, decretou a prisão dele. E ontem, os policiais e as policiais da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, conseguiram colocar a mão nesse criminoso de 21 anos e levá-lo para a prisão. Ele passou pela carceragem da DEPAC, passou pelo exame de corpo de delito, passou pelo juizado especial, que é ali o órgão supremo que ele tem que passar antes de ser preso para saber se os direitos constitucionais dele foram respeitados, se ele não foi agredido, se a prisão está sendo de acordo com a lei e posteriormente transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Mas chama a atenção esses casos que a gente vê acontecer muito em outras cidades, a qual pessoas acabam tendo fotos íntimas ou simplesmente montagens feitas nas redes sociais por inteligência artificial e a pessoa sendo chantageada. E fico alerta para aquelas pessoas que têm fotos íntimas, não compartilhar com qualquer pessoa, ter muito cuidado com isso e sempre estar atualizando as senhas dos aparelhos celulares para que algum hacker não consiga vazar essas imagens e essas pessoas se tornarem vítimas desses criminosos, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É importante as mulheres denunciarem, não tenha medo não. Eu vou te falar, cada um que aparece, hein? Tomara que apodreça lá na cadeia, né? Ô, Alfredo, mas a gente fala agora aqui do SIG, aqui de Três Lagoas, que cumpriu uma ordem judicial e prendeu um homem de meia idade, condenado a mais de 20 anos de cadeia por estrupar a própria sobrinha, é isso mesmo? Isso, Ana. 50 a 20 anos, condenado de cadeia,
estava respondendo em liberdade o processo, já havia abusado de 2 sobrinhas e tinha outros crimes a qual teria sido processado. Homem esse de 50 anos que teria abusado por cerca de 11 anos. De acordo com a nota da Polícia Civil, esse monstro teria abusado das 2 sobrinhas, 2 crianças, de 2008 até 2019. 11 anos, essas 2 crianças teriam sofrido na mão desse monstro, sendo abusadas sexualmente, até que o caso fosse levado na justiça, até que a justiça analisasse o caso, condenasse esse homem a 20 anos de cadeia, e o mesmo estava respondendo o processo em liberdade. Devido a haver o risco para as vítimas, já que ele é um parente, ele pode manter contato com os pais da vítima, não sabemos se ele é tio paterno ou materna, então há essa possibilidade de, num evento familiar, em algo, ele acabar se aproximando das vítimas e colocar em risco essas crianças. A justiça determinou a prisão imediata do homem, que foi localizado pelo SIG, e a ordem judicial cumprida. Ele foi levado também para a cela da DEPAC, passou por exame de corpo de delito, passou pelo juizado especial e vai ser transferido para um presídio do estado, a qual tem a capacidade de receber criminosos como esse. Porque nas penitenciárias comuns, criminosos que cometem furto, roubo, tráfico de drogas não aceitam dividir espaço com esse tipo de criminoso. Geralmente, esses criminosos precisam de uma cela segura, um presídio especial para se manter. E sabemos, Ana, infelizmente eu vou falar aqui a verdade, já cansei de ver isso nas vias públicas, depois de passar para a cadeia, não passa nem 2 anos, estão na rua novamente e andam na rua parecendo animais sedentos atrás de caça. Infelizmente, conheci cenas como essa, a qual pessoas condenadas por estupro, com provas materiais, com relatos, com tudo que necessitava para deixar monstros como esse atrás das grades, para evitar de fazer novas vítimas, acabam nas ruas novamente, acabam fazendo novas vítimas e parece que a situação passa longe de sensibilizar as autoridades, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Ô, Alfredo, mas a gente agora fala de um outro assunto, gente. Agora você vai ficar revoltado. Presta atenção nessa história. O Alfredo Neto acompanhou ontem uma operação da Força Tática na Boca de Fumo do Dito, que pela segunda vez foi flagrado com diversos produtos furtados. No local haviam 4 viciados de drogas que foram levados para uma delegacia. E sabe o que aconteceu, gente? Um desses usuários, ao deixar a delegacia, ele furtou uma bicicleta, Alfredo Neto. Ana, infelizmente são as crônicas diárias de um Brasil. Como diz aquele meme, aqui é Brasil. Essa situação, Ana, hoje estamos na quinta-feira, terça-feira, estive lá na DEPAC, saí de lá, era 15 horas, acompanhando a Força Tática, que 12 horas teria conseguido colocar a mão nesses criminosos. Os policiais ficaram até 15 horas fazendo o boletim de ocorrência, porque eram 5 pessoas presas, um traficante e 4 usuários. Havia necessidade de catalogar cada um, os produtos, que eram muitos produtos que estavam ali, saber qual produto que era, qual produto havia sido furtado, aonde tinha sido furtado. Então houve ali uma demanda um pouco mais delicada da polícia para fazer esse boletim de ocorrência, que 15 horas eu acompanhei ali a saída dos criminosos até a entrega para eles da DEPAC, e os mesmos ficaram ali aguardando até às 17 horas para prestar o seu depoimento, cada um individualmente. O Moisés Góes Mota, de 21 anos, que é o destaque dessa manhã, antes de ontem, ao sair da delegacia, porque o usuário é tratado como um doente, um dependente químico, então ele acabou confessando fazer furtos para manter o uso da droga, ele foi liberado. 17 horas, ele saiu da DEPAC pela porta da frente, passou pelo portão lá no Jardim Novo Aeroporto e seguiu em direção ao Jardim Flamboyant, aonde ele reside, aonde tem essa boca de fumo do Dito, a qual a Polícia Militar acabou estourando na terça-feira. Estou aqui na Orla da Lagoa, possivelmente ele passou por aqui, seguiu a Odair Rosa de Oliveira até pegar a Angelina Tebet, aonde próximo à Igreja do Santa Rita ele acabou pegando uma bicicleta. Furtou a bicicleta, foi embora tranquilamente, menos de 1 hora depois de deixar a delegacia. Na manhã de ontem, a mãe da vítima me procurou informando o ocorrido, reportando que teria visto a reportagem, teria sido furtada essa bicicleta e, vendo imagens de câmeras de segurança, teria reconhecido o criminoso como um daqueles que nós trouxemos a informação que teria sido pego na boca de fumo do Dito. O Dito
foi preso em janeiro por tráfico de drogas, estava de tornozeleira eletrônica, estava traficando novamente, foi preso e possivelmente já está na rua. Como muitos já trouxemos aqui, Ana, de tráfico de drogas, estão na rua. As da semana passada, a maioria que foram presos pela Polícia Militar e Polícia Civil na Operação Aproximados já estão na rua. Isso falo com propriedade que eu sei que eles estão. Então, a maioria desses criminosos estão nas ruas e as vítimas que acabaram ali sendo furtadas, tendo seus bens levados e acreditaram que esse trabalho da polícia traria um pouco mais de tranquilidade, infelizmente não vai trazer. A polícia fez o seu papel, prendeu, materializou a acusação, levá-los para a justiça, só que infelizmente a maioria ganhou o direito de acompanhar o processo em liberdade. Aqueles que são traficantes estão respondendo em liberdade. Os usuários, por se tratarem de doentes, estão nas vias públicas à espera de tratamento, quando eles optarem por se tratarem. Enquanto não for, vão continuar furtando, Ana. Olha, Alfredo Neto, a gente não sabe nem o que fala, né? Mas é revoltante, né? É de se revoltar uma ocorrência desta, né? O ladrão sai ali, ele furtou, tava na boca de fuma, pronta, saiu da delegacia, ao invés de ir a pé para casa, não, já roubou uma bicicleta, já furtou uma bicicleta ali, ó, pegou a bicicleta da vítima, foi embora e continua aprontando, roubando, sambando na cara da sociedade, gente. Pelo amor de Deus. E aí a gente questiona as nossas autoridades, Poder Judiciário, gente. Poder Judiciário de Três Lagoas precisa dar uma explicação. Por que que essas pessoas estão sendo liberadas? A polícia vai lá, prende, tem provas, tem vídeo, tem tudo, eles confessam. Poder Judiciário precisa dar uma explicação para isso também. Por que que essas pessoas estão sendo liberadas, soltas e continuam furtando como esse daí, que a gente viu nas imagens? Até quando isso? Até quando a sociedade vai continuar sendo prejudicada, tendo seus bens roubados, furtados? E o pessoal pronta, vai para a delegacia, a polícia fazendo um belíssimo trabalho. Aí a Polícia Militar tem que destacar o trabalho da Polícia Militar em Três Lagoas, né? O pessoal tem fechado bocas de fumo, tem feito operações, a Polícia Civil também. Mas o que acontece? Por que essas pessoas são soltas? Passa na audiência de custódia, são liberadas? Alguém precisa dar uma resposta, né, gente? Porque não dá para essas pessoas continuarem aprontando, cometendo crimes e causando prejuízos para a população, Alfredo Neto. Ana, a população se revolta e Três Lagoas tem 3 problemas que a gente tem que destacar. Um é de nível nacional, que é aquela resolução do Superior Tribunal de Justiça, a qual o cidadão ele tem direito à liberdade de responder ao processo até que o processo criminal a qual ele está respondendo esteja transitado e julgado. Até esgotar todos os recursos, ele ainda tem o direito de responder em liberdade. Então a maioria dos traficantes se beneficiaram com essa situação, acabam saindo pela porta da frente para acompanhar o processo em liberdade até que aquele processo a qual ele está respondendo não tenha mais chances de recorrer. Já chegou na última instância, foi condenado, não tem para onde recorrer, então é decretado a prisão, ou se ele continuar delinquindo, deveria ser assim, mas a gente vê que muitos acabam sendo flagrados 2, 3 vezes e continuam na rua, ou muitos acabam ali atestando, alegando que é usuário e acabam saindo pela porta da frente para acompanhar esse processo até que a justiça decida se de fato ele é usuário ou traficante. Vai depender aí do empenho do promotor que pegar o caso e representar pelo Ministério Público contra esse traficante. Temos também a outra situação que é de nível municipal, que é o tratamento para esses usuários. A maioria do usuário de crack, ele deixa a casa, ele deixa o trabalho, deixa a família, deixa a escola. Às vezes tem muitos que são empresários, têm condições boas de vida e acaba deixando uma estrutura ótima, excelente, que muitos sonham em ter, para ficar na rua consumindo um entorpecente. Muitos desses não têm a capacidade cognitiva de decidir se quer ou não tratar para sair do crack. Prefere aquela vida, se sujeitam a fazer prostituição, a furtar, cometer crimes para poder comprar a droga. Imagine se vai ter a capacidade de decidir se quer ou não tratar. O tratamento é procurar o CAPS-EAD, conversar com o psiquiatra, com o psicólogo, com o médico competente da área, que vai decidir qual é o melhor tratamento, pegar uma cartela de medicamento, um medicamento para fazer o tratamento e optar se quer ou não aquele dia tomar o medicamento. Então,
fica difícil para esses usuários de crack que vivem como zumbis na rua optar pelo tratamento, preferem a vida que estão levando. Então, é uma situação a qual para a polícia fica como se fosse enxugar gelo. Prende, leva para a delegacia, logo é tratado como um doente que precisa mais de tratamento do que de cadeia e acaba na rua. O que sabemos é que na cadeia o crack é proibido. Os traficantes que conseguem colocar droga dentro do presídio para poder vender, vendem no máximo cocaína e maconha. O crack, segundo até um tempos atrás, era proibido pela facção que comanda o sistema prisional na maior parte do Brasil. Então, para muitos usuários que são presos por furtos, acabam até se tratando, ficando limpos, como se diz no tratamento mais criterioso, acabam limpos do crack e voltam até melhores para as ruas, com uma forma física melhorada, uma situação melhor cognitiva, assim podendo ser até tratado. E a outra é que Três Lagoas, a terceira cidade do estado, até hoje, que eu me lembro, Ana, não teve aí uma ampliação do sistema prisional. Você mesmo fez uma matéria no RCN 67, nosso portal de notícias, a qual a penitenciária de Três Lagoas, feita ali para 250, 280 presos, tem mais 780, quase 900 presos, uma superlotação, não houve uma ampliação, então muitos desses acabam sendo colocados na rua por não ter um local adequado aonde cumprir a pena ou aguardar o processo. Três Lagoas não tem um presídio de trânsito, não tem um local específico para presos temporários e assim a gente vai vivendo. Trazendo a notícia de criminosos sendo presos, trazendo as imagens, a comprovação e trazendo novamente a atualização deles, continuando na delinquência, na criminalidade, furtando, dando prejuízo e a sociedade sempre revoltada, acreditando que a justiça nunca será feita, Ana. É bem isso, resumiu bem, Alfredo Neto, né? Aí tem vários culpados por essa situação, né? Até quando a gente vai continuar falando sobre isso? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. 6 horas e 54 minutos agora, 6h54. Gente, atenção os condutores, atenção você que trafega pela rua Yamaguchi Kankichi, viu? Começou hoje a mudança ali no sentido de direção da rua. Na verdade, o Departamento Municipal de Trânsito iniciou, inclusive, já ali a sinalização indicando que a rua Yamaguchi Kankichi será transformada em mão única, né? Então, atenção, você que trafega, você que vem aí da região do bairro Carioca, vai para a UPA e vice-versa, vai pegar a BR-262, preste atenção, o pessoal começou a sinalização agora pela manhã, porque esta rua passará a ser mão única agora nos próximos dias. A sinalização já começou a ser feita e é importante os condutores ficarem atentos, né? Uma medida muito importante adotada pelo Departamento Municipal de Trânsito, que é transformar a Yamaguchi Kankichi em mão única. É uma via muito estreita, não comportava mais a quantidade de veículos transitando ali ao mesmo tempo, né? Não comporta mais ser uma mão dupla como é atualmente. Então, nos próximos dias passa a ser mão única e hoje já começou a sinalização para que essa transformação aconteça. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55. A gente fala agora do Procon aqui de Três Lagoas, que lançou, gente, uma campanha Golpe Não, Informação Sim, com o objetivo de orientar a população sobre os cuidados que devem ser tomados para não cair em armadilhas. A Gisele Mendes tem mais informações sobre o assunto. E o Procon de Três Lagoas iniciou uma campanha intitulada Golpe Não, Informação Sim, com o objetivo de orientar o consumidor a evitar golpes na internet. E quem vai falar um pouquinho sobre o assunto é o Edson Góes Júnior, que é assessor especial aqui na unidade. Edson, explica um pouquinho o objetivo dessa campanha. O objetivo principal da campanha é orientar a população e alertar sobre os principais golpes que estão sendo praticados, principalmente o golpe pela internet e WhatsApp. E como que funciona na prática essa campanha? Essa campanha a gente fez a divulgação da campanha, do folheto, no site da Prefeitura Municipal e a gente tem fisicamente aqui no Procon. E as pessoas vêm aqui registrar algum tipo de golpe? Quais têm sido os mais comuns no nosso município? A maioria da população vem registrar aqui esses golpes, mas aqui não é registrado, a gente só faz a orientação. A gente encaminha eles para a Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência e entrar imediatamente com as instituições financeiras, que são os bancos, para travar essa transferência ou esse pagamento via Pix. E existe um grupo mais vulnerável que acaba caindo com mais facilidade nesses golpes? Existe sim. Geralmente os idosos, por não estar ambientados nesse meio digital,
com o celular, eles são mais vulneráveis. Mas hoje em dia os golpes estão bem avançados, então todo mundo tem que se prevenir. E quando que se desconfia que aquele anúncio ou a ligação se trata de um golpe? Geralmente, o criminoso entra em contato com urgência, pedindo informação de dados, código de bancos. É muito importante a população saiba que os bancos não entram em contato via telefone pedindo essas informações. E o que o cidadão deve fazer se ele receber uma ligação, principalmente aquelas, né, que falam, eu estou com o seu filho, às vezes o filho não está na casa, dá aquele desespero. A população deve buscar a verdadeira informação, né? Ligar para aquele contato antigo que a pessoa tem, buscar sempre as informações verdadeiras. Em relação ao consumo, né, hoje a compra na internet, ela cresce, né, cada vez mais, caiu no gosto do brasileiro, do treslagoense não é diferente. Quais anúncios, assim, a população deve desconfiar? A população deve sempre desconfiar de produtos com preço muito abaixo do mercado. Geralmente são golpe. E hoje, com a tecnologia, com o avanço da IA, há muitos sites falsos. Então, a população deve pesquisar. Hoje em dia, você joga no Google, tem sites especializados para você ver a reputação do site, pesquisar CNPJ, avaliação de outros clientes, para buscar a verdadeira informação do site. E você acredita que a ansiedade está ligada a esse golpe, a cair no golpe? Porque às vezes a pessoa quer comprar algo, está com muita vontade, deseja ter, né, algo e vê lá um preço bom, eu vou comprar. Então, está ligado à ansiedade. Hoje todo mundo tem urgência de ter aquele produto, viu aquela novidade. Então, o que o Procon orienta? Sempre está pesquisando antes. Pesquisando o produto, desconfie de links pelo WhatsApp, desconfie de preços muito abaixo do valor do mercado, que geralmente é golpe. E Edson, o Procon oferece canais de orientações, denúncias? Sim, a gente está disponível aqui fisicamente das 7 às 18 horas, sem intervalo, e tem o nosso WhatsApp, que é 679-9234-3811, e tem o nosso e-mail também, que a gente recebe reclamações, que é atendimento.procon@3lagoas.ms.gov.br. Tá, joia, obrigada pelas informações. Portanto, essa é uma campanha importante. Golpe não, informação sim. E eu vou repetir, o Procon fica aqui no Jardim Primaveril, na rua Oreste Prata Tiberi, número 1762. E funciona de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. E o WhatsApp para reforçar é o 67992343811. Então, se você tem alguma dúvida, quer informações, não deixe de entrar em contato. E como nós acabamos de falar, a ansiedade, às vezes, em adquirir um bem pode colocar tudo a perder. Então, vale a pena ficar atento. Eu volto ao estúdio. Exatamente, Gi. Obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas em ponto, 7 em ponto. Gente, e um raio destruiu a cozinha do Centro de Educação Infantil Professora Maronita Pereira dos Santos, lá no bairro Jupiá. O Centro de Educação Infantil lá teve problemas por conta de um raio. O Israel Espíndola esteve lá acompanhando como que tudo aconteceu e a gente acompanha agora a reportagem. Os funcionários do Centro de Educação Infantil Professor Maronita Pereira dos Santos, no bairro Jupiá, tiveram uma surpresa desagradável na manhã de quarta-feira, quando chegaram na escola. A cozinha estava completamente destruída. E foi a vizinhança que informou que um raio caiu na noite de terça-feira, teria provocado toda a destruição. Como descreve a presidente da colônia de pescadores do Jupiá, Luciana Aparecida de Almeida. Eram mais ou menos umas 10h30 da noite, né? Quase 11 horas. Foi o horário assim, que já estava chovendo, uma chuva bem forte, bem intensa. E a gente ouviu um barulho, mais ou menos nesse horário, 10h30, 10h40, por aí. Só que não imaginava que o raio caía justamente na creche. Eu não imaginava que seria isso, né? Houve um barulho, a luz apagou, voltou imediatamente. Passados uns 5, 10 minutos, novamente a luz tornou a apagar novamente. E a gente acredita que tenha sido nesse horário, né, que tenha acontecido. Foi um barulho não muito forte, assim, mas acho que por conta da distância de onde eu moro, da creche, que é uns 2 quarteirões, né? Mas a gente conseguiu ouvir sim um barulho. O cenário é de destruição e a descarga elétrica atingiu em cheio aqui a cozinha. E só não foi pior porque os botijões não incendiaram.
E o livramento foi ainda maior porque no horário da descarga elétrica, nenhuma das 106 crianças que são atendidas no CI estavam na escola. No interior da cozinha, muitos utensílios derreteram com a força do raio. As geladeiras queimaram e as portas não abrem. Os pratos, panelas, ventilador, tudo ficou destruído. Nas ruas do entorno da CI, haviam cacos de vidro da janela da cozinha. Os azulejos da cozinha, que eram brancos, ficaram todos pretos. Apenas a cozinha foi danificada pelo raio. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local para uma avaliação técnica. Não foi constatado riscos estruturais e, principalmente, a presença de gases na área da cozinha, por onde o raio atingiu a unidade. A Luciana conta como os funcionários ficaram surpresos quando entraram na CI. Hoje, logo pela manhã, né, já a surpresa aí, o pessoal chegou para trabalhar e estava lá. Ainda teve relatos, né, das pessoas que trabalham lá, que quando adentraram a cozinha, ainda sentiram o calor, ainda tinha calor lá dentro, né? Então, assim, destruiu muito, né? Completamente, bem dizer. De acordo com o site Clima Tempo, na noite de terça-feira até as primeiras horas da madrugada de quarta-feira, foram registrados 140 raios em Três Lagoas. Ainda de acordo com o site Clima Tempo, Três Lagoas é uma região extremamente propícia à queda de raios e registra alta incidência deste fenômeno, especialmente durante o verão em períodos de chuvas intensas. E a previsão do tempo indica chuva forte com períodos de tempestades entre terça e quinta-feira aqui em Três Lagoas. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a cozinha do CI, professor Maronita Pereira, é de responsabilidade de uma empresa terceirizada. Com isso, o prejuízo não é da Prefeitura de Três Lagoas. A nota explica ainda que a empresa já foi comunicada os custos para a reposição de equipamentos de linha branca, utensílios, fogões e demais itens. Além dos utensílios, a empresa também se responsabilizou nos reparos e troca de azulejos. As aulas devem retornar apenas na próxima segunda-feira. Tá aí, né, gente? A situação, então, no Centro de Educação Infantil, né? Olha quantos raios caíram aqui em Três Lagoas, né? 7h04, a gente fala agora de obra, gente. A Prefeitura de Três Lagoas autorizou nesta quarta-feira uma nova obra de pavimentação e drenagem no Jardim Alvorada. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Cassiano Maia e faz parte de um pacote para avançar na urbanização da região. De acordo com o prefeito, a intervenção contempla a chamada fase 2 do projeto, considerada estratégica para atender uma área que ainda concentra um dos maiores vazios de asfalto no bairro. Além da pavimentação, o projeto prevê reforço no sistema de drenagem, com interligação de galerias, piscinões e uso de bombas automáticas. Mais uma obra, né, uma ordem de serviço muito importante. A gente tinha aqui nessa região do Jardim Alvorada um dos maiores vazios de asfalto. Então é importante a gente ter essa retomada. Aqui foi dividido em 5 fases. Então essa aqui é a fase 2, que compreende a João Gonçalves até Egídio Tomé. Todo esse levante aqui até a nossa Júlio Xavier, para que a gente consiga realmente dar qualidade de vida, mas promover aí toda a interligação das águas, da macrodrenagem, juntamente com os piscinões, e proteger um dos maiores problemas que nós temos com enchentes, que é a nossa Baixada do Alvorada aqui nos fundos do nosso Colégio Maria Eulália. A expectativa da Prefeitura é antecipar a entrega ainda para este ano. As obras vão reduzir os impactos das chuvas, principalmente na região da Baixada do Alvorada, conhecida pelos frequentes alagamentos. Eu acho que é um somatório, né? Não existe aí uma ação pontual que consiga resolver. A gente é um crescente, o mais importante é a interligação dos piscinões com essas bombas submersas de ligação automática, mantendo sempre o nível da água abaixo da saída. E claro, na hora que você interliga essas macrodrenagens, que você consegue fazer escorrer essa água pelo Jardim Brasília, que você limpa todo o canal do Jardim Brasília, você vai somando e vai vendo que o impacto vai ficando cada vez menor. Nós tivemos essa noite um impacto aí de mais ou menos 60 milímetros de chuva, uma chuva forte, rápida, que é essas que realmente podem estar inundando. Nós acompanhamos por volta de 11h30 da noite
estava fluindo a água normalmente e saindo normalmente lá do outro lado do anel viário. Então é importante a gente ter esse cuidado, esse acompanhamento, manter limpo todo esse canal de drenagem e com isso acompanhando todo esse serviço. Com essas obras que foram autorizadas nesta quarta-feira, mais um pacote que será lançado em breve para atender mais uma região aqui do Jardim Alvorada, 100% das ruas desse bairro terão asfalto. A obra tem investimento de cerca de 5,5 milhões de reais, com recursos próprios do município e prazo contratual de até 12 meses. O valor são 5,3 milhões, né? Nessa etapa, que é a segunda etapa aqui do Jardim da Alvorada, né? Que ela pega aqui da João Gonçalves de Oliveira até na Egídio Tomé, que é a segunda etapa. A primeira a gente pegou da Egídio até na José Amilcar Congo Basso. E agora nós vamos licitar, que já está pronto o projeto, que é da José Amilcar até na Baldomero. E entregando 100% essa região pavimentada, né? Então, assim, a empresa já iniciou, já tem até 200 metros de pavimento já concluído, né? Já estão cortando as ruas aí para fazer a drenagem. A empresa está até acelerada, acreditamos que vai ser uma obra rápida, até por a quantidade de quarteirões não é muito, só que ela tem um grau de complexidade um pouco maior em decorrência do volume de água, né? Então a drenagem é uma drenagem mais robusta. Mas, assim, eu acredito que a gente vai conseguir entregar essa obra rápido, já vamos começar outra, para ver se até o final do ano a gente já consiga aí zerar essa região aqui. O secretário de Infraestrutura reforça que essas são obras importantes, mas é que ainda não resolvem 100% dos grandes alagamentos no Jardim Alvorada. Exatamente, que é aquilo que a gente sempre vem pregando, né? Uma drenagem, para ela ter eficiência, a gente tem que ter começo, meio e fim, né? A gente vem trabalhando com as bacias de amortização, a gente tem 2 piscinões aqui nessa extensão da Jari, né? Justamente já para segurar, reter esse fluxo, mas só que a gente ainda não tem uma saída que deveria ter, que é o destino final, que atravessa a BR-262. E essa obra que a gente está trazendo também dos 25 milhões que eu citei, é uma obra que a gente vai dar o destino, que lá a gente vai ter a capacidade de receber todo esse fluxo. Tá aí, né, gente? Uma obra importante, né? Mais uma etapa de pavimentação ali no bairro Jardim Alvorada. Logo, logo, né? Em breve o bairro terá 100% de ruas pavimentadas. 7h09 agora, 7h09. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o deputado federal Rodolfo Nogueira. Já, já. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Com ética, compromisso e respeito, transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Você sabia que gasolina adulterada pode causar sérios danos ao motor do seu carro? Falhas mecânicas, perda de desempenho e prejuízo direto no seu bolso. Todos os dias, milhares de motoristas são vítimas de combustível sem procedência. Mas existe um jeito simples e seguro de evitar esse problema. Nos postos Golden, qualidade não é promessa, é compromisso com você e com o seu veículo. Combustível de procedência, rigorosamente testado, atendimento de confiança e respeito com cada cliente. Eu escolho o posto Golden, porque aqui eu confio no que vai para o meu carro. Postos Golden. Quem entende de combustível, abastece aqui. Desde pequena, a Bia sabia. Seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Cadê Casas Bahia apresenta o sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia, que parcelou seu smartphone no Cadê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. RCN Notícias. Agora, 7h11, você está acompanhando o RCN Notícias. Empresas e condomínios que escolheram a Alfa Controle destacam a seriedade e o profissionalismo desde o primeiro contato. A atuação vai muito além do básico,
Controle de acesso eficiente, portaria organizada e serviços de limpeza, manutenção e jardinagem realizados com padrão e cuidado. O resultado é um ambiente mais seguro, organizado e tranquilo no dia a dia. Solicite seu orçamento com a Alfa Controle pelo 996601618. Alfa Controle, qualidade, compromisso e responsabilidade em cada detalhe. Ana? 7 horas e 12 minutos agora, 7h12. Bom dia, obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Rodolfo Nogueira. Ele está acompanhado aqui do vereador Sargento Rodrigues, porque o vereador Sargento Rodrigues foi autor de uma propositura que homenageia o deputado na Câmara Municipal de Três Lagoas. Primeiro eu quero cumprimentar o vereador. Bom dia, seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma grande satisfação e uma grande honra estar no seu programa novamente, principalmente acompanhado do nosso grande deputado federal Rodolfo Nogueira. Que agora vai ser um Três Lagoense. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia, Três Lagoas, né? Um prazer e satisfação estar aqui junto com o nosso Sargento Rodrigues, nosso vereador aqui, o homem que realmente nos ajudou aqui em 2022 e hoje continua conosco, nos apoiando. E para mim é uma grande honra também ganhar esse título, né? Do Sargento Rodrigues, um título para mim importante, cidadão Três Lagoense, e com certeza honrar esse título aqui no município, né? Através do meu mandato. E para mim é uma satisfação estar muito grande aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Dr. Rosário também, agradecer o espaço aqui e um grande abraço para todos aqui de Três Lagoas. Vereador, o porquê da homenagem, o porquê desse título ao deputado? Olha, isso aqui é, na verdade, Ana, fazer justiça. O deputado é um deputado muito atuante. Para mim, é o deputado federal mais atuante do Mato Grosso do Sul. E tem um olhar muito carinhoso. A presença dele aqui em Três Lagoas, constante, com emendas parlamentares, emendas que vêm nos ajudar muito, emendas como o Hospital Auxiliadora, de R$1.500.000, emendas para infraestrutura, de R$2.500.000, e fora outras demandas que a gente leva para ele, e ele sempre está dando a devolutiva, sempre está resolvendo os problemas, não do Sargento Rodrigues, mas da população três-lagoense. Então é fazer justiça com esse título cidadão três-lagoense, onde foi aprovado por unanimidade. Então eu fiquei muito contente, agradeci todos os vereadores pelo reconhecimento, e isso é importante, a gente realmente fazer justiça e homenagear pessoas que realmente têm o carinho, têm o cuidado com a nossa cidade. Bom, o deputado Rodolfo Nogueira é de Dourados, né, deputado? Mas a gente sabe que a atuação do parlamentar vai além do seu domicílio eleitoral, da sua cidade, né? E isso é importante, essa prestação de contas. E agora, com esse título, aumenta a responsabilidade para continuar ajudando Três Lagoas? Bom, primeiro também agradecer os vereadores que votaram na aprovação desse título, né, Sargento, junto com o Sargento Rodrigues. Agradecer o carinho de todos, né? Agradecer os 2.566 votos aqui que eu tive em 2022 e com certeza aumenta ainda mais a responsabilidade para a gente estar mais alinhado aqui no município, né? Não só com a presença, né, Ana, que a gente sabe que é importante a presença do parlamentar no município, mas também esse alinhamento nos pedidos de emendas aqui para o município. Como o Sargento Rodrigues falou, né? No começo do nosso mandato, a pedido do Sargento Rodrigues, nós mandamos R$1,5 milhão para o Hospital Auxiliadora, né? Uma emenda que realmente cobre o custo ali do hospital. A gente sabe que o hospital é a grande porta da saúde aqui, não só de Três Lagoas, mas de toda a região, né, Sargento Rodrigues? Mais R$1 milhão que a gente enviou para a saúde de Três Lagoas, para o custeio da saúde do município. E aí, mais uma emenda que o Sargento Rodrigues solicitou, né, de R$2,5 milhões para asfalto no município, que é a rua Avenida Montanini, né, que está sendo um processo de desapropriação e brevemente vai ter aquele asfalto lá no bairro, uma ligação importante para os moradores daquela região, né? E agora também, a pedido do Sargento Rodrigues, mais R$2,5 milhões aí para recap do município, né? Para recapear aí as ruas. A gente sabe que Três Lagoas, a malha viária, assim como outros municípios do Mato Grosso do Sul, também está muito antiga, né, desgastada, e o recap, com certeza, de quem passa todo dia, Ana, em cima de buraco, sai para trabalhar todo dia em cima de buraco, o recap é muito bem-vindo. Então, nós temos uma ocupação muito grande em Brasília, né? Eu fui presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária o ano passado, e a gente afasta um pouquinho da população. Então, quem tem
é o vereador, é a vereança que está aqui no município, atendendo a população todo dia, o seu celular, sua casa, enfim, né, Sargento Rodrigues? Você está direto com a população e a gente está ouvindo a população através da vereança do vereador Sargento Rodrigues. Isso é importante, esse elo do deputado federal com a cidade, com a vereança, para a gente poder realmente saber a noção e a necessidade, né, as necessidades maiores do município. É importante, realmente, né? Foi bem votado em Três Lagoas, inclusive, agora, votado. né? Agradecer novamente aqui o Sargento Rodrigues, porque acreditou no nosso projeto, né, Sargento Rodrigues? Sim. Acreditou quando ninguém acreditava em 2022 e que realmente foi o leão aqui em Três Lagoas que trouxe essa votação pra gente aqui. Muito obrigado, Sargento. Imagina, a gente tem que agradecer e agradecer a população que confia na gente, né? Que é um grupo, né, Ana? Que a gente não faz nada sozinho. Então o Sargento Rodrigues também tem todos os seus apoiadores que acreditou quando a gente apresentou o nome do nosso deputado e deu essa votação expressiva. Então tem que agradecer a cada apoiador nosso. Exatamente, em especial aí o pastor William, que esteve conosco também, né? O Hernandes também, que esteve conosco nessa caminhada desde o começo. Então agradecer também esse grupo todo nosso aí que trabalhou, né? E os votos nós escolhemos nas urnas. Pois é, e agora falando um pouquinho do seu mandato, qual tem sido a sua principal pauta de atuação em Brasília nesse primeiro mandato do senhor como deputado federal? Ana, a gente foi eleito em cima da bandeira do presidente Bolsonaro, né? Deus, pátria, família e liberdade. Nós lutamos muito por essa pauta ideológica, né? Através de projetos, através de votações, né? Mas eu sou produtor rural, né? Sou produtor rural em Dourados, tem fazenda lá em Bela Vista. E a gente tem o agro, né, na nossa veia, no nosso sangue. E com certeza é a bandeira que eu defendo lá em Brasília. O agronegócio que em 2023 foi atacado pelo presidente Lula, nos chamaram de fascistas, né? E houve aí um alinhamento de ministérios, um alinhamento governamental em cima do setor que alimenta o Brasil, do setor que é a locomotiva do Brasil. Porque veja só, hoje não é só o Mato Grosso do Sul que vive do agro, é o Brasil. 1/3 do nosso PIB é o agronegócio que produz essa economia. 50%, 49,9% das exportações do Brasil totais é o agronegócio que exporta. Né? 1/3 da nossa carteira registrada, ou seja, 30 milhões de carteiras registradas, Totó, é o agronegócio que carimba. Fora a coisa mais importante, que é o prato de alimento na nossa mesa todo dia, né? Se você já tomou um cafezinho hoje de manhã, agradeça um produtor rural. Se você tomou um leite hoje, agradeça o produtor rural. Se você comeu um pãozinho hoje, agradeça um produtor rural, que é esse setor, esse segmento que alimenta a população brasileira e mundial. O senhor está falando, inclusive, no agro, né? Toda essa questão, a gente tem visto aí o diesel, né? Com preço elevadíssimo, até por conta dessa guerra mundial. Isso tem impactado na alta do diesel. E a gente sabe da importância, inclusive, do diesel, né? Para a questão de logística. Enfim, como que o senhor avalia essa questão? O senhor acha que o governo federal e os governos estaduais tem um papel para ajudar a minimizar esses impactos que hoje todo o setor tem sofrido, inclusive o setor da agricultura, né, por conta do diesel mais alto, enfim. Como que o senhor avalia essa questão do diesel? Bom, eu acho que um governo federal ele tem que estar preparado para guerras, para rumores de guerras, né, para tudo, né? O governo Lula mostrou despreparo, né? Agora, realmente, uma disparada do preço dos diesels nos postos combustíveis. Eu vim abastecendo aí até R$9 o preço do diesel. E a gente está recebendo e falando com muitos produtores rurais que está pagando R$9 hoje para o diesel na fazenda, para colher soja e plantar milho agora. Agora você imagina o tamanho do aumento do custo hoje de produtividade dos produtores hoje num diesel desse que subiu praticamente aí 30%, 40% do valor que estava. Então, Ana, isso vai refletir muito grande na agricultura, isso vai ter um reflexo muito forte, porque o combustível que o agro usa é o diesel, né? O transporte bovino é o diesel, e o transporte de alimentos, que no Brasil é feito todo através de caminhões que usam o diesel, o óleo diesel. Os caminhoneiros falam até em paralisação, né? Já estão falando em paralisação, e o pior de tudo, daqui 30 dias nós vamos ver o resultado dessa inflação
que o aumento do diesel vai causar nos alimentos e nos produtos. Então, quem sofre no final da ponta é a população que vai pagar mais cara devido um desgoverno. O que o governo poderia interferir nesse caso? Porque a gente sabe que é uma questão de uma guerra mundial, traz impacto. O governo pode, de alguma maneira, interferir, ajudar, enfim, o que poderia ser feito na sua avaliação? O Lula, que tanto criticou as medidas do presidente Bolsonaro, quando ele abaixou os impostos e zerou o PIS e o COFINS dos combustíveis, hoje ele volta atrás e copia o presidente Bolsonaro quando ele zera as alíquotas. Agora, com certeza, ele mexeu no ICMS dos municípios, dos estados, quando o presidente Bolsonaro baixou o ICMS dos estados, e isso seria importantíssimo agora para o Brasil, essa queda do ICMS em todos os estados. Então ele poderia, através de um decreto, trazer um direcionamento para os estados em baixar o ICMS, que influi diretamente no preço do diesel, e, consequentemente, fazer uma política junto à Petrobras para congelar o preço do óleo diesel nas distribuidoras. Isso, com certeza, traria um alívio aí durante esses dias de guerra, que a gente não sabe se vai durar 15 dias, 30 dias, 6 meses, mas com certeza, a priori, nesse começo, ele congelaria esse preço do diesel e isso seguraria o aumento nos postos de combustível. No caso, o Estado poderia também adotar a medida por conta própria? O Estado não, porque daí depende, a Petrobras é federal, né? Então, não, mas eu digo reduzir a alíquota do ICMS. O Estado reduziria, se o Estado quiser, pode reduzir a alíquota do ICMS e ser o diferencial do Brasil todo. Com certeza, é uma proposta que o governo do Estado pode analisar também, porque o ICMS é do Estado, né? É um imposto estadual e que pode ser mudado através de decreto, através de um projeto de lei ali na Assembleia Legislativa, e isso pode ser estudado sim pelo governo do Estado. E lembrando, Ana, quando você falou da minha bandeira, né? Quando a gente defendeu o agro lá, nós defendemos também o agro como um todo para beneficiar. Eu fui autor da emenda da carne, né? Que zerou a alíquota de imposto da carne quando o governo federal quis colocar 13% no aumento da proteína. Carne, peixe, frango, ovo, leite, enfim, todos os derivados de proteína, o governo queria taxar em 13% o mercado interno. Consequentemente, esse imposto não sobraria para a indústria, sobraria para a população brasileira, e nós lutamos muito para que essa emenda aqui, o nosso partido PL acatasse e fosse jogada a plenário, porque eu tinha certeza que quando a emenda fosse acatada pelo partido, os deputados todos iriam votar a favor da emenda para zerar o imposto da carne, como hoje a carne, peixe, frango não tem imposto, é zero. Entrou na cesta básica nos produtos que não têm impostos hoje no Brasil. Então, essa foi uma grande batalha contra o presidente Lira, que queria colocar o imposto na carne, e a gente discutiu muito forte lá e ganhamos essa batalha lá. E, na verdade, houve uma mudança total, porque os deputados do PT e da esquerda que queriam aprovar esse imposto, esse aumento de imposto, todos votaram a favor para zerar a alíquota de imposto da carne. Então, isso foi uma grande vitória, e outros projetos que a gente combateu ali relacionados ao direito de propriedade, né, Ana? Hoje o agronegócio está sendo afetado no seu direito de propriedade, né? O governo federal passa por cima do marco temporal que nós aprovamos na Câmara, o Supremo Tribunal Federal passa por cima do marco temporal que nós aprovamos no Congresso Nacional, é lei hoje, e edita novas demarcações, novos estudos antropológicos pelo Brasil, passando totalmente por cima do Congresso Nacional. Outra decisão do Supremo Tribunal Federal foi de colocar a propriedade produtiva, que não cumpre a função social, que é muito subjetiva, no rol, na prateleira de terras de desapropriação, que iriam diretas para o MST. E esse foi um projeto 4357 que eu apresentei. Nós conseguimos pautar no plenário o 4357, que proíbe a desapropriação de terra produtiva no Brasil. Ou seja, aquela terra que tem as suas índices de produtividade comprovados, que tem a finalidade econômica comprovada, que tem a geração de empregos comprovada, essa terra não pode ser desapropriada no Brasil. Aprovamos na Câmara, o projeto está no Senado, na CCJ, e com certeza vai ser uma grande vitória para o direito de propriedade no Brasil. Oi, como que o senhor avalia o atual momento político do Brasil e o papel da oposição no Congresso Nacional? Bom,
Eu vejo assim, o Brasil hoje, Rodrigues, vive um grande caos econômico, né? Hoje, a população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. 80% da população, Ana, ganha até 2 salários mínimos. E essa população hoje não está conseguindo ir no mercado, fazer a sua compra, encher seu carrinho e voltar para o seu sustento. Essa população não está conseguindo comprar o gás de cozinha, pagar sua conta de água, luz, porque o salário não subiu como aumentou todos os produtos. Então hoje, na verdade, o brasileiro cada vez mais empobrecendo, mais entrando em linha de pobreza no Brasil. Enquanto isso, a economia desenfreada, o Lula derrubou o teto de gastos, aprovou o arcabouço fiscal, que eu fui contra. Eu vim aqui, a gente falou lá atrás do arcabouço fiscal, que era um total descaso com o teto de gastos que um governo teria que ter, que é um ajuste fiscal sério para que o governo não extrapole gasto e o Brasil não entre em dívida. Hoje, o que a gente viu, o presidente Lula pegou um endividamento de 6 trilhões para 10 trilhões, ou seja, em 3 anos ele endividou o Brasil em 4 trilhões. E hoje o Brasil paga 1 trilhão de juros por ano para bancos. Por quê? Porque gastou mal e gastou muito. E hoje, a essa consequência, além de tudo isso, a gente no cenário político, além de toda essa gastança exorbitante e mal e desenfreada, nós temos os escândalos hoje do roubo do INSS. Nós temos o irmão do Lula, o filho do Lula envolvido diretamente no roubo dos aposentados, de pessoas que trabalharam a vida inteira, Ana, para ter a sua aposentadoria e na calada, na surdina, foram assaltados por uma quadrilha que ali estava no INSS. Nós temos o escândalo do Banco Master, que envolveu ministros do Lula, envolveu ministros do Supremo Tribunal e está sendo realmente a bola da vez hoje na mídia nacional, envolvendo muita gente, muitos parlamentares com o rabo preso, muitos senadores e deputados federais que realmente acobertaram toda essa tramóia. O senhor defende a delação premiada? Lógico, eu defendo a delação premiada, sabe por quê? Porque realmente é o meio que a gente pode ser usado para trazer a transparência numa ação dessa e achar a verdade em cima dos fatos. Então, com certeza aí vai vir muitos fatos aí pela frente, muita gente envolvida, muita gente graúda envolvida, você não tem ideia, Ana. E isso respinga na imagem do governo federal, que tanto defendeu aí alguns ministros e alguns deputados que estão envolvidos diretamente nesses escândalos. O senhor acha que esses escândalos podem impactar no resultado das eleições este ano, nesse momento, que é um ano eleitoral? Com certeza, já estão impactando. A queda do Lula é crescente, né? O gráfico, os analistas de política hoje analisam que o Lula continua num gráfico descendente, ou seja, ele está em queda absoluta, né? Principalmente na região dele, no Nordeste, que é o reduto do Lula e do PT, que vem caindo drasticamente lá, e ainda mais com um tiro no pé que ele deu no Carnaval, né? Ao financiar uma escola de samba, humilhando lá a família brasileira, enlatando a família brasileira tradicional, enlatando os evangélicos, enlatando os cristãos. Então, realmente foi muito desagradável e foi desfavorável, eu acho que ao presidente Lula, toda essa manifestação no Carnaval. E isso eu acho que trouxe um prejuízo muito grande na imagem do presidente Lula, tanto é que ele vem em queda nas pesquisas e o nosso candidato da oposição, né, o nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, até mandei uma mensagem para ele para ver se ele poderia participar, né? Hoje ele deve estar viajando porque não viu, mas eu queria que ele entrasse ao vivo aí. E a gente tem uma ideia, né? Que quando o presidente Bolsonaro lançou o Flávio, muita gente falou, não, esse não vai dar, esquece. E logo em seguida, nas pesquisas, a desenvoltura dele foi realmente extraordinária, tanto é que hoje os partidos de centro estão apoiando, estão espantados com o crescimento dos números do Flávio Bolsonaro e ele vem crescendo a cada dia. Então isso realmente acendeu a luz vermelha lá no Palácio do Planalto, que realmente viu que a derrota está iminente agora em 2026 e que a gente realmente pode mudar esse governo federal. Tem falado, inclusive, no nome da senadora Tereza Cristina, inclusive para ser vice dele, ela que é do PP, aliado do partido de vocês também, né? Acho que é um bom nome. É um bom nome, mulher, né? Representa o agronegócio,
Tem outros nomes sendo especulados, o nome do Ratinho, o nome do Zema, de Minas Gerais, e o nome da Tereza Cristina e do Ciro Nogueira também, que é presidente do partido da Tereza Cristina, né, do PP. Eu falei com o Ciro Nogueira em Brasília esses dias, ele acha que o vice do Flávio tem que sair de Minas Gerais. Ele acha que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Nós perdemos em 2022 a eleição lá em Minas Gerais, o presidente Bolsonaro perdeu para o Lula lá, e seria um atrativo a gente ganhar esse segundo colégio eleitoral colocando o vice-presidente de Minas Gerais. Agora é uma escolha que vai depender da Nacional, da união dos partidos aí, para que realmente a gente chegue em outubro de 2026 firme para a vitória. O PL está unido? Porque a gente vê aqui no estado, inclusive a sua esposa, Giane, parece que ela vai deixar o PL, enfim, ela seria pré-candidata ao Senado. O partido está unido ou não com a ida do Reinaldo Azambuja para o PL aqui em Mato Grosso do Sul? Como que está o PL aqui no estado para as eleições este ano? Bom, o partido PL está unido, uma chapa muito forte de deputado federal. Provavelmente nós vamos aí conquistar 3 cadeiras, aumentar uma cadeira no PL de deputado federal. Nós temos 4 pré-candidatos hoje no PL a Senado. A Giane Nogueira, que está no PL, sim. Né? Não vai deixar o PL? Não vai deixar o PL. O Capitão Contar, o Reinaldo Azambuja e o Polon também está no PL. E os 4 estão disputando aí através de pesquisa para ver quem que chega ali na frente com os melhores números para ser os candidatos, né? Nós temos 2 vagas. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar os 4 pré-candidatos. E com certeza, o projeto maior, Ana, é a eleição do Flávio Bolsonaro. O projeto maior nosso sempre é Brasil. Nós temos que pensar em Brasil. Os projetos nos estados têm que sucumbir através de um projeto maior que é a presidência da República. É trazer o Brasil novamente no eixo da prosperidade, trazer o Brasil no eixo do desenvolvimento e crescimento. O Brasil, o PIB dele está projetado para cair 50% agora esse ano, né? Praticamente 1,5% o Brasil vai crescer, de 3 despencando para 1,5%. É muita crise que isso envolve, é muita, vamos falar assim, é um desgaste na economia muito forte. E o que a gente está vendo é um ministro da economia que não sabe nada de economia, que ao invés de cortar gasto, como que se você tem uma empresa que ela está no vermelho, você tem que fechar a torneira, você tem que fechar os gastos. Não, o ministro aumenta os gastos e a cada 26 dias ele cria ou aumenta o imposto para o brasileiro pagar. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto, Ana. Rodrigues, o brasileiro não aguenta mais. Você vai num posto, é 30% de imposto no combustível, você vai no gás, é tantos por cento de imposto, é a alimentação, é o imposto de renda, enfim, são vários impostos hoje que ninguém aguenta mais, está saturado. O Brasil, para crescer, tem que ter novamente uma reforma tributária para baixar os impostos da carga do Brasil. Outra, você vê o Brasil numa crise econômica, o comércio ruindo, fechando as portas. Eu ando muito pelo Brasil, Ana, e o que eu tô vendo é muito ponto comercial fechado para alugar e realmente os municípios gemendo porque não tem dinheiro correndo na praça. O brasileiro cada vez mais endividado e mais empobrecido diante das medidas econômicas desse governo. Então, é um desastre econômico, é um desastre moral e é um desastre espiritual no Brasil que está acontecendo. Como que tem sido a relação do senhor com o governo federal? Há um diálogo ou predomina o embate? Nossa, lógico, predomina o embate. Eu sou o deputado que mais votou contra o Lula, mais votou contra o governo federal, e não por projeto ideológico, é que realmente tudo que vem do governo federal é muito ruim, não tem condição da gente votar junto com o governo federal. E a gente sabe que a nossa votação lá cada vez mais distancia o parlamentar dos ministérios, do acesso, de emendas, enfim, nós somos dos 503, o deputado que mais votou contra o PT fui eu. E em quais pautas o senhor acredita que é possível construir um consenso, mesmo sendo de oposição? Bom, pauta da saúde, que a gente não tem como ir contra, pauta que vai trazer algum benefício da saúde, né? Pauta da segurança, que nós lutamos muito, porque nós temos a maioria ali na Câmara nessas pautas relacionadas à segurança. Lógico que o governo tenta defender bandido, tenta defender traficante ali
no plenário, mas a bancada da bala, a bancada de oposição é muito mais forte ali na hora e a gente tem vencido essa pauta da segurança. E assim, Falando nessa questão de segurança, deputado, a gente constantemente tem falado aqui no RCN Notícias sobre a quantidade de crimes que tem acontecido, por exemplo, aqui em Três Lagoas, furtos. Muitos são presos, todos os dias a Polícia Militar prende uma grande quantidade, a Polícia Civil formaliza o inquérito, manda para o Judiciário. No outro dia o criminoso está solto e continua cometendo o crime. A gente acabou de mostrar uma reportagem no início do jornal, um ladrão acabou de sair da delegacia, foi preso, estava na boca de fumo por furto, saiu, furtou uma bicicleta. Passou na audiência de custódia e foi liberado. A culpa é do judiciário ou é da classe política que precisa mudar as leis? Bom, primeiro que o Lula chama esse ladrão, esse bandido de coitadinho, né? O Lula sempre defendeu o assalto de celular, o assalto de bens para defender bandido. E isso, quando um presidente já tem esse tom de defesa, lógico, totalmente o governo federal, justiça, começa a facilitar as penas e o endurecimento da pena para bandido. Bandido tem que estar preso, não tem outra conversa, né, Rodrigues? Sim. Agora, o que a gente pode fazer são leis que a gente tentou endurecer. Eu sou autor de alguns projetos de leis, enfrentei as facções lá no Congresso, apresentei um projeto de lei que membros de facção perdem o regime de progressão de pena, membros de facção, organização terrorista aqui no Brasil, membro de PCC e Comando Vermelho, tem que perder o regime de progressão de pena, porque eles são muito instruídos e advogados caros cuidam desses bandidos na cadeia. Outra coisa que eu fiz é o fim da audiência de custódia, que é um absurdo essa audiência de custódia, onde o policial hoje não pode mais trabalhar. Fiz outro projeto, Sargento Rodrigues, que o criminoso que comete o crime dentro de 6 meses, ele perde a audiência de custódia também. Ou seja, se ele é reincidente em algum crime, ele não tem audiência de custódia, vai direto para o presídio, porque o grande problema hoje, Ana, é a audiência de custódia. O policial o bandido chega lá, em 5 minutos ele fala com o juiz, é liberado. O policial tem que ficar lá 3, 4 horas dando depoimento para o juiz. E de quem é a culpa disso? É do governo federal que instituiu, através do Conselho Nacional de Segurança, a audiência de custódia, sem lei. A audiência de custódia hoje no Brasil existe sem lei, através de uma normativa da ONU lá atrás, e o Conselho Nacional de Justiça no governo Dilma instituiu... E como mudar isso? Leis como derrubar a audiência de custódia no Brasil. É muito difícil, mas nós vamos tentar. O não a gente já tem, né? Em tudo lá, tudo que a gente vai trabalhar pela população lá, a gente tem um não do governo federal. Mas a gente está trabalhando muito grande dentro da Comissão de Segurança, com ótimos deputados federais ali, que realmente entendem de segurança pública, e a gente vem trazendo essa vitória, essa batalha. Lá também, Sargento Rodrigues, uma coisa que eu apresentei um projeto numa PEC agora, do piso salarial da Polícia Militar. Estou colhendo assinaturas, isso é importantíssimo, porque a defasão de salário no Brasil inteiro, tem policial militar que sai hoje que ganha R$3.000 por mês no Brasil. Não vou falar o estado, mas a gente tem que trazer um piso salarial e valorizar a nossa polícia militar, que sai de manhã para trabalhar, combater vagabundo, prender bandido e não sabe se vai voltar para casa, para sua família. E esse policial tem que ser muito bem remunerado. Eu tenho um outro projeto de lei de assistência psicológica aos agentes de segurança pública, que foi aprovado agora no Congresso Nacional, na Câmara, na Comissão de Segurança, e está na CCJ, conclusiva na CCJ, auxílio psicológico. Ontem se matou um policial lá em Goiás, de pressão, e o policial militar o policial civil precisa dessa assistência psicológica. Outro projeto de lei meu é auxílio jurídico para agente de segurança. Hoje, um policial militar que comete um crime, que comete qualquer coisa, no exercício da sua função, tem que contratar um advogado, não tem direito a defensor público. E eu estou instituindo um projeto de lei agora, apresentei na Comissão de Segurança, que traz a obrigatoriedade da Defensoria Pública trabalhar para o agente de segurança. Então, isso são leis que fortalecem nossos agentes de segurança, fortalece a segurança e ajuda realmente a batalha contra a bandidagem no Brasil. E a batalha da bandidagem não é no Brasil, é no mundo. O presidente Trump fez uma reunião agora nos Estados Unidos e convocou todos os líderes da América do Sul. O único que não foi o Lula. Por quê? Porque tem envolvimento com crime, tem envolvimento com narcotráfico. O narcotráfico hoje é comandado por partidos da esquerda.
Hugo Chávez, Maduro, todos envolvidos com narcotráfico internacional. E o presidente Trump, quando chama os líderes, convidou o presidente Lula, o Lula se nega numa reunião para combater o tráfico internacional de drogas que assola o mundo inteiro, não é só o Brasil. Então, realmente, são medidas assim e são posições que o presidente Lula toma a favor da bandidagem, a favor do crime, que realmente enfraquece as nossas forças de segurança e, sobretudo, fortalece o crime organizado no Brasil. Para a gente finalizar, o senhor vai à reeleição? Venho à reeleição, né? Como eu já disse, é uma eleição muito difícil, né? É um projeto que a gente, lá atrás, nós fomos eleitos, né? Lá embaixo, né? Foi o último a ser eleito na votação, né? Foi eleito com quantos mil votos? 42 mil votos, né? Com muito orgulho e com muita gratidão, né? A gente foi colocado lá, a gente sabe que foi a mão de Deus que nos colocou lá, mas a gente sabe também que nos 3 anos a gente trabalhou muito lá. Eu fui eleito, nos 3 anos, o melhor parlamentar do Mato Grosso do Sul, né? Eu fui eleito no último ano o 3º melhor deputado federal do Brasil todo, né? A gente foi eleito presidente para mim, a comissão mais importante, Comissão da Agricultura e Pecuária. Não é fácil. Um marinheiro de primeira viagem, um deputado de primeiro mandato, todos os deputados me falaram: rapaz, eu não sei como é que você chegou. Eu falei: eu sei, é Deus. Então a gente foi eleito presidente da comissão. A nossa comissão foi a comissão que aprovou mais projetos, mais requerimentos e mais audiências públicas na história da Comissão da Agricultura e Pecuária. Bati recorde em tudo na comissão, né? E a gente fez uma gestão muito forte ali dentro, aprovando projetos importantes para o agronegócio, para o produtor rural, e com certeza isso trouxe um reflexo, né, aqui no estado, né, um reflexo no Brasil. A gente é reconhecido no Brasil todo hoje, né, principalmente com essa bandeira do agronegócio, e hoje no estado também a gente tem esse reflexo. E agora, esse ano agora, entreguei a comissão, né? Teve nova eleição agora em fevereiro, nós entregamos a Comissão da Agricultura e Pecuária, e agora é fazer chão no estado. 3 anos comprometidos com Brasília, com os votos que me foram atribuídos, né? O cara votou em mim para mim trabalhar em Brasília, e eu trabalhei muito forte lá. Eu fui o deputado que mais apresentou projetos de leis lá, aqui do estado. Fui o deputado que teve projeto aprovado. Imagina, tem deputado que fica com 8, 9 mandatos lá e não consegue aprovar um projeto em plenário. Eu aprovei o nosso projeto 4357 do direito de propriedade produtiva. Nós aprovamos, né, outros projetos meus nas comissões, que foi direto para o Senado, sem passar, não precisaria, conclusivo na CCJ. Fui o autor da emenda da carne, que nós aprovamos no Congresso Nacional, lei que já está valendo, né, em todo o Brasil. E também, né, a gente foi relator, né, de vários projetos aí, principalmente da ratificação da área de fronteira, que eu fui o relator, e nós aprovamos também lá no plenário, lá no Congresso, lei que já está valendo, prorrogando, né, a ratificação de terras. Enfim, a gente tem trabalhado muito lá, e agora, se a população do Mato Grosso do Sul entender que a gente tem que voltar para lá, nós vamos encarar mais esse mandato aí nos próximos anos. E com apoio aqui em Três Lagoas do nosso grupo, do Sargento Rodrigues, né, juntamente com o nosso grupo, né, o Hernandes, o pastor William, enfim, são vários ali, né, que ajudaram a gente chegar lá, novamente, estando junto com esse grupo. E importante isso, né, Rodrigues? Sim. Porque os deputados são eleitos, eles contratam um monte de gente, daí na outra eleição já é outro grupo. Eu tô com o mesmo grupo de 2022. Eu tô com o mesmo grupo, mantenho a mesma base, aumentei a base, logicamente, né? Fui eleito com o apoio de 3 vereadores, inclusive um deles era o Sargento Rodrigues no estado. Hoje nós temos 132 vereadores nos apoiando, né? Isso é um aumento de base muito forte, né? E hoje, com certeza, a gente entende que a gente tem um papel lá em Brasília para cumprir e, com certeza, tentar mudar esse país, né, Ana? Maravilha. Eu quero agradecer, deputado, pela tua presença. Obrigado. O Grupo RCN de Comunicação está sempre de portas abertas. E deixar o microfone para suas considerações finais, assim também como o vereador Adriano César Rodrigues. Agora, o senhor que é o novo Três Lagoense. Bom, Ana, primeiramente agradecer a você pelo espaço, ao Grupo RCN. Estou acompanhando aqui enquanto o deputado vai colocando suas colocações, comentário dos nossos
internautas que estão comentando e dizer a todos, agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho. Os que pensam diferente têm o total respeito, não só meu, mas tenho certeza do deputado, porque democracia é dessa forma. Dizer aos internautas que o Grupo RCN é um grupo democrático que abre as portas tanto para um deputado de direita, conservador, como também abre para um deputado de esquerda. Isso eu quero dizer aos internautas, e quem acompanha o Grupo RCN sabe disso. Dizer a todos os internautas que nós temos o maior respeito. O Sargento Marcos fez alguns pedidos aqui, eu estou acompanhando, estou anotando. A gente vai estar passando para o deputado. A todos os internautas aí, muito obrigado. Obrigado à população treslagoense pela confiabilidade no Sargento Rodrigues, ao trabalho do deputado. E volto dizendo, a gente tem respeito por quem pensa diferente. Você me conhece e sabe muito bem o meu posicionamento, mas a gente nunca deixa de nos posicionarmos, dizermos do lado que nós estamos, tanto eu como o deputado, e respeitamos opiniões contrárias. E o Grupo RCN não é diferente. Exatamente. Então, muito obrigado pelo espaço, obrigado, deputado, obrigado por tudo que o senhor faz por Três Lagoas, e vamos estar caminhando junto nesse ano de 2026, se Deus quiser. Obrigada, deputado. Obrigado, Sargento Rodrigues. Quero dizer aqui à população que nos ouve, nos assiste aqui de Três Lagoas, né? É um momento muito especial que o Brasil está vivendo, muito difícil. E nós temos a chance, Ana, de realmente fazer uma mudança. Trazer o Brasil novamente na linha da ordem do progresso. O Brasil é um país maravilhoso, né, com território continental. Nós temos tudo, nós temos terras férteis, nós temos um clima muito bom, favorável à agricultura, nós temos um povo trabalhador, nós podemos ser esse celeiro de alimentos para o mundo inteiro, nós podemos ser um país de primeiro mundo desenvolvido, nós podemos ser um país que combate realmente a corrupção, e nós podemos sim, por que não, ser um país que traz a melhoria, desenvolvimento para o seu povo na saúde, na segurança, na educação, enfim, tudo, na infraestrutura, que nós precisamos muito. O Brasil tem jeito, nós não podemos desistir. Desistir não é a nossa opção, Sargento Rodrigues. Com certeza. Nós temos que lutar aqui pelo um Brasil melhor, e é nisso que nós acreditamos. E aqui eu falo, em 2022 o presidente Bolsonaro perdeu a eleição e eu vi um movimento muito grande nas ruas do Brasil todo mundo ir para frente dos exércitos. E isso não adianta, nós temos que fazer esse levante, essa luta antes da eleição. Porque se o povo brasileiro tivesse se levantado antes da eleição, eu tenho certeza que nós teríamos ganhado a eleição com uma margem muito grande, como foi esse movimento na frente dos quartéis. Então, aqui fica a minha solicitação à população de Três Lagoas. Vamos lutar pelo Brasil agora, antes das eleições. Vamos colocar nossa bandeira e realmente votar certo em quem é comprometido com o Brasil e realmente mudar a presidência da República, o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro e, com certeza, senadores e deputados federais que defendem o Brasil, que não vão chegar lá em Brasília e vender o seu voto contra o povo através de emendas e através de dinheiro. É isso que a gente acredita. Deus abençoe Três Lagoas. Muito obrigado. Tá aí, a gente conversou ao vivo com o deputado federal Rodolfo Nogueira, que recebeu o título de cidadão treslagoense, né, acompanhado do vereador Sargento Rodrigues. Isso é democracia, né, gente? A gente respeitar a opinião de cada um e cada um tem o direito de falar aquilo que pensa. 7h49, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você. Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Cadê Casas Bahia apresenta o sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Cadê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Você sabia que gasolina adulterada pode causar sérios danos ao motor do seu carro? Falhas mecânicas, perda de desempenho e prejuízo direto no seu bolso. Todos os dias, milhares de motoristas são vítimas de combustível sem procedência. Mas existe um jeito simples e seguro de evitar esse problema. Nos postos Golden, qualidade não é promessa, é compromisso com você e com o seu veículo. Combustível de procedência, rigorosamente testado, atendimento de confiança e respeito com cada cliente. Eu escolho o posto Golden, porque aqui eu confio no que vai para o meu carro. Postos
Postos Golden. Quem entende de combustível, abastece aqui. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Com ética, compromisso e respeito, transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. RCN Notícias. 7h52 agora, 7h52. Gente, hoje é dia de São José, viu? E eu conversei com o padre Molina, que fala da programação da igreja para essa data. Vamos acompanhar. Com certeza, dia 19, né? São José, patrono universal da Igreja Católica, e a gente quer passar essa programação, né? Então nós temos às 18 horas a procissão, né? Saindo aqui da igreja, dando a volta na comunidade, e logo a missa presidida por Dom Luiz Gonçalves Knamp, bispo diocesano aqui dessa igreja. Que horas? Às 19 horas. Depois nós teremos, depois da missa, a quermesse ali com a venda de espetinhos, pastel, bebidas, né? Onde ali a comunidade, a família se confraterniza para celebrar este santo patrono universal da igreja, São José. E para sexta-feira, qual a programação? Sexta-feira nós não temos nada, e aí nós vamos ter só no domingo, que é a festa social da igreja São José. Nós teremos o tradicional churrasco de manta, né? Servido ali as guarnições. Os convites estão a R$ 70. Podem procurar lá na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis. Nós temos lá os convites para aqueles que ainda querem desejar, né, estar conosco, celebrando e confraternizando São José. Então, no dia 22, a partir das 11 horas, nós teremos ali o tradicional churrasco de manta, né, em honra a São José. Quem vai animar essa festança? Anderson e Claudinho, que sempre estão conosco aí nos nossos eventos, né, na nossa Paróquia São Francisco de Assis. E no dia, as pessoas conseguem comprar o convite ou não? Tem que ser antecipado? Pode comprar sim no dia. No dia, provavelmente terá no caixa aqui recebendo também aqueles que quiserem comprar, tá bom? E aí, lembrando pro pessoal que a gente sempre esquece nessas festas, trazer pratos e talheres, tá? Isso é importante, não esqueçam de trazer pratos e talheres, tá bom? Então, amanhã, né, nós teremos aí essa festividade, né, tão importante na nossa vida, e que a gente possa então acolher São José como patrono universal da igreja. E sem contar que também que teve toda uma programação antes mesmo, agora, do período festivo, né? Sim, teve todo o trido, né, em honra a São José, a novena que nós iniciamos no dia 15. Então, assim, foi tudo preparado, né, para que o povo pudesse, então, participar bem dessa festividade. Como que tem sido a participação da comunidade dos católicos? Olha, a gente vê que cada vez mais aqui na Igreja São José a comunidade tem crescido. A gente percebe muito isso aos domingos, essa devoção a São José, onde não temos lugar mais para acolher dentro da igreja. As pessoas chegam a ficar fora e ao redor da igreja. As missas aqui acontecem só aos domingos? Aos domingos, às 7h30 da manhã. E nós temos na segunda quarta-feira do mês, se não estou enganado, uma missa às 19 horas. Tá? Tem o terço, né, dos homens, às 18h30, e depois a celebração eucarística. Onde está localizada a igreja de São José? As pessoas que queiram vir participar, não só da missa, mas quem quiser vir prestigiar, né, esse churrasco que vai ter, quem quiser vir comer um pastelão. A igreja São José fica aqui na Bruno Garcia, e que faz ali um trocamento com a Ranulfo Marques Leal. Então é uma comunidade que o pessoal, toda vez que passa pela Ranulfo, já vê que tem uma igreja ali, porque está sempre aberta, né? Então é a localidade onde nós estamos aqui, essa comunidade, essa igreja de São José, pertencente à paróquia São Francisco de Assis. Então fica o convite e viva São José, né? Viva São José! Esperamos vocês! Tá aí, né, gente? É hoje, então. 7h55. Vamos agora para Dourados? Vamos com a participação da Kátia Curatoni, que chega com informações pra gente. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. A situação é crítica na Reserva Indígena de Dourados. Nesta quarta-feira, as aulas foram suspensas na aldeia Jaguapiru pelas lideranças indígenas e a quadra da escola Tengatuí foi transformada em um hospital de campanha no enfrentamento à chikungunya. Só na escola Tengatuí, 30 funcionários estão afastados com sintomas
A decisão partiu das lideranças locais diante do cenário alarmante. Os números são altos, já são mais de 400 casos notificados na reserva e 4 mortes confirmadas, todas na reserva indígena, incluindo um bebê de apenas 3 meses. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde chegou em Dourados para reforçar as ações de combate à epidemia de chikungunya. A missão de apoio técnico e atendimento médico começa efetivamente nesta quinta-feira nas aldeias Jaguapiru e Bororó. E as autoridades de saúde reforçam o alerta para que a população elimine focos do mosquito transmissor que se reproduz por meio da água parada. Vamos seguir acompanhando e trazendo informações para vocês. Obrigada, Kátia. Vamos agora para Campo Grande com a participação do Fernando de Carvalho. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias na manhã desta quinta-feira. Olha, Ana, essa semana eu iniciei falando sobre um acidente que ocorreu no fim de semana passado aqui em Campo Grande, de uma servidora pública que foi atropelada por um carro em alta velocidade, e temos mais desdobramentos sobre esse caso porque a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito por esse crime. É um mecânico de 28 anos que continua foragido pela polícia. A polícia localizou o carro que estava envolvido no acidente ontem, é o Citroën C3 preto, que estava dentro da residência do suspeito. Esse veículo estava coberto por tecidos e panos, e na hora que a polícia encontrou, ele estava bastante avariado. Por exemplo, o retrovisor estava quebrado, assim como vidros, e também o carro estava faltando uma peça, e devido ao impacto do acidente, essa peça soltou do carro. Esse carro agora vai ser periciado pela Polícia Civil e, de acordo com um delegado titular da 6ª Delegacia da Polícia Civil daqui da capital, que é responsável pelo caso, ele informou que não descarta a possibilidade do carro estar participando do racha no momento que atropelou a servidora pública de 42 anos. Ela continua internada em estado grave na Santa Casa. Vale relembrar que, por conta do impacto do acidente, a perna dela foi amputada na hora. A perna dela estava localizada a 100 metros do corpo. Então, essa servidora pública, a vítima, continua internada em estado grave, e a Polícia Civil já divulgou os dados desse mecânico de 28 anos que continua foragido. E quando a gente tiver mais informações, se por acaso ele for preso, vai estar no nosso portal rcn67.com.br. Ana, para encerrar minha participação, falar um pouco do clima rapidamente daqui de Campo Grande. Campo Grande amanheceu bastante ensolarado, com algumas nuvens, máxima de 30 graus nesta quinta-feira, Ana, sem previsão de chuva. Esses são os destaques da nossa querida capital, Ana. Já desejando um excelente dia a todos, e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando, pela tua participação. 7h59, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você. Oferecimento Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Casas Bahia, dedicação total a você.